Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por ela e por todos nós, Santa Mãe de Deus. E vamos aplaudir Jesus por tudo que Ele já está fazendo em nós. Obrigada, Senhor. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Bom dia! Vamos nos assentar. Que bom estarmos juntos aqui, irmãos. E esse é um dia que não é para qualquer um não, viu? Porque hoje, festa do Sagrado Coração de Jesus, é para as almas amantes de Deus. A gente sabe que se a gente estivesse fazendo um encontro de milagres, isso aqui estava lotado, não estava, gente? Estava ou não estava? Estava cheio. Mas foi assim também na época de Jesus, não foi? Quando as pessoas queriam os milagres, estava lotado. Mas quando se tratava do amor a Deus, do amor de Deus, eram poucos. Aos pés da cruz, quantos apóstolos estavam? Apenas um. Fala para quem está do seu lado, você não é mole não, hein? Você é guerreiro mesmo. Aplaude esse irmão que está do seu lado aí, ó. Esse guerreiro aí que veio. E a gente sabe que o diabo, ele quer roubar a glória de Deus, ele quer zombar de Deus. E ele, neste momento em que a gente vê um lugar deste tamanho com poucas pessoas, ele quer dizer a Deus: tá vendo, as pessoas não te querem, as pessoas só querem os seus milagres. Mas o diabo vai rir sozinho no final, porque nós estamos levantando um exército que ama a Deus de verdade. Vamos aplaudir este exército da Virgem Maria, este exército de pessoas que amam o Sagrado Coração de Jesus, que essa pessoa que está aí, que é você. É esse exército nós estamos levantando neste tempo de tibieza, neste tempo de frieza espiritual, neste tempo onde as pessoas estão perdidas. A comunidade Resgate vem levantando este exército. E glória a Deus que fazemos parte dele. Amém? Hoje eu vim falar para vocês uma grande riqueza. Uma riqueza que está escondida, que poucas pessoas falam. Parece até que está escondido, esquecido, mas não, está lá. Por que devo reparar os meus pecados? Se você trouxe caderninho, aproveita agora, porque é hora de anotar, é hora de guardar essas riquezas. Nós precisamos reler, viver, mastigar, mergulhar nessa realidade. Por que devo reparar os meus pecados? Se Deus é amor, será que no final todos serão salvos? Todos irão para o paraíso? Será que eu preciso lutar mesmo para parar de pecar? Porque Deus é amor, Deus é misericórdia. No final, todos vão para o céu porque Deus é bom. Diz assim comigo: Deus é bom. Você acredita nisso? É verdade. Deus é bom. Deus é misericórdia. Repete. Deus é misericórdia, mas Deus também é justiça. Diz comigo: Deus também é justiça. A salvação já foi dada na redenção. Quando Cristo subiu aqui neste madeiro, derramou o seu sangue, a porta do céu foi aberta para todos. A salvação foi dada a todos. Mas é preciso abraçar essa salvação. E como que eu abraço essa salvação? Lutando, porque o céu é dos violentos. Diz para quem está do seu lado: o céu é dos violentos.
Não, mas vocês estão muito mole para falar isso, hein? É para falar com garro. Céu dos violentos, irmão. Você deixa de ser mole. Você deixa de ser frouxo. O céu é para todos, mas nós arrebatamos. O agarramos, entramos por essa porta estreita com violência. E que violência é essa? É uma violência de vida de ascese, é uma violência de vida de espiritualidade profunda, de busca de Deus, de busca dos sacramentos, de busca de praticar a caridade, de busca de reparar os pecados e de não mais cometê-los. É claro que se eu cometer o meu pecado, arrependido no coração, eu vou buscar o sacramento da confissão. Gente, que igreja maravilhosa, essa igreja católica, apostólica, romana, essa igreja fundada por Jesus, na pessoa de Pedro. Ali ele recebe as chaves e diz: Pedro, sobre ti, sobre esta afirmação que tu fazes, agora eu digo, edificarei a minha igreja e nas tuas mãos coloco as chaves do céu. Opa, ninguém dá a chave da sua casa para qualquer um, você dá? A chave da sua casa para qualquer um? Não é assim. E Deus dá a chave do reino dos céus nas mãos de quem? De Pedro. Ah, mas Pedro já morreu, Sabrina. Não, mas Pedro deixou os seus sucessores, que foram os papas, e até hoje a gente tem, hoje é o Papa Francisco. Então a igreja, ela está fundamentada em tudo aquilo que o Cristo ensinou aos apóstolos, que foi sendo passado de papa a papa, de bispo a bispo. E essas riquezas que o próprio Cristo deixou, a quem perdoares os pecados, serão... Uai, vocês estão sabidos, hein? É isso mesmo. E a quem não perdoares, lhes serão retidos. É a autoridade dada aos sacerdotes da confissão. Então, quando eu procuro o sacerdote e de coração arrependido, não adianta procurar o sacerdote só para você comungar, não, hein? Eu vou confessar porque eu quero comungar, estou com desejo de comungar, com vontade de comungar. Uai, mas você está determinado a não cometer mais este pecado? Sim. Em nome de Jesus, pela graça do sacramento da confissão, não quero cometê-lo mais. Apesar de muitas vezes a gente voltar a cometer, né? Uma pena. Mas em nós existe a raiz ali do pecado, a tendência. Mas se eu tenho desejo de não pecar mais e eu confesso, foi perdoado ou não foi? Foi ou não foi, gente? Olha, nós aqui juntos, hein? Nós temos que participar junto aqui, tá bom? Foi perdoado o pecado. Só que existe uma coisa. Então quer dizer que se a pessoa não confessa conforme o propósito de mudar de vida, a confissão valeu? Não valeu. Fala para quem está do seu lado, você deixa ser sem vergonha. Fala para a pessoa que está do seu lado, deixa de ser sem vergonha. Procura um padre de coração arrependido. Para de ficar fazendo barganha com Deus, porque Deus é bom, misericórdia, mas Deus é? Deus é o quê? Justo, tá bom? Deus é amor, misericórdia, mas Deus é justo. Tá certo? Então quer dizer que se eu confessei, arrependido, fui perdoado. Aí bobeei, fiquei vendo televisão, os filmes, até não tinha nada de errado nos filmes não, gente. Ó, tinha umas musiquinhas até boas, não era ir de igreja, me ajudava a rezar não, pensar em Deus não, mas também não era nada indecente. Mas estas coisas pagãs vão nos esfriando na espiritualidade, tá certo? Quer uma prova disso? Olha para a humanidade. É só olhar para a humanidade. Afasta um pouquinho, sai do bolo e observa o que está acontecendo.
coisas pagãs, mesmo que não sejam as coisas pornográficas, de palavrão, indecentes, de ocultismo, de magia, coisas, vamos dizer assim, é saudável. Cuidado, é por isso que você acaba cometendo o mesmo pecado. Por quê? Porque você começa a esfriar. Começa, a cabecinha vai para outros cantos e você não reza mais com tanto fervor. Daí a pouco você vai enfraquecendo e aqui o que acontece? Cai de novo no mesmo pecado. É a tendência que você tem, a sua fraqueza. O diabo sabe a sua fraqueza, fica te atormentando. Se você está em oração forte, se você não dá brecha para o mal, você está rezando, não perde tempo com ociosidade. Está lá intercedendo o tempo todo, rezando pelas pessoas, por si mesmo, pela sua família, louvando a Deus, bendizendo a Deus, procurando a glória de Deus. Aí fica mais fácil. Mas se eu cair, me arrepender, nossa, de novo, vou procurar o padre, vou falar, padre. Aí tem gente que fica mudando de padre, né? Não vou lá não, que eu já confessei esse pecado 3 vezes, o padre vai me chamar de sem vergonha. Deixa ele chamar de sem vergonha, é bom que você fique esperto. Na hora que você for tentado, você vai falar, não vou não, que eu vou ter que contar de novo para o padre, eu vou passar e vexame. É bom que você fica com vergonha. Então, meu irmão, se eu confessar de novo, vou ser perdoado de novo? Sim, se eu tiver arrependido de verdade? Sim, fala forte. Se eu tiver arrependido de verdade, eu vou ser perdoado de novo? Sim, porque Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus nos acolhe como acolhe o filho pródigo. E se isso acontecer comigo 1000 vezes eu me arrepender de coração, nossa, mas eu estou ficando até nervosa comigo, com raiva de mim, mas eu caí de novo, fui lá, confessei de novo. Se eu arrependi de coração, Deus vai me perdoar de novo? Sim, queridos. Então, qual é a diferença da pessoa que, quando confessa, sai lá purificado do confessionário e luta por uma vida santa, evitando os pecados com toda a força, vivendo uma vida de penitência, e eu que vivo uma vida ali e tal, dou bobeira e cai de novo, dou bobeira, cai de novo, dou bobeira, cai de novo. Deus perdoou os dois, mas no final das contas, quando a gente se encontrar diante de Deus, que é justiça, misericórdia, mas também justiça, será que as coisas acontecerão da mesma forma para os dois? O que vocês acham? Pergunta para quem está do seu lado, o que você acha? Você acha que as duas pessoas, quando se apresentar diante de Deus, terão direito ao paraíso da mesma forma? Não. Porque quando pecamos, mesmo quando confessamos, e ali, ao pecarmos, é gerado 2 consequências. Uma culpa, por eu ter me afastado de Deus, por eu ter desejado mais o prazer, mais a mim mesmo, do que a Deus, que é bondade. Por eu ter virado as costas para Deus, foi gerado em mim uma culpa. Eu rompi a amizade com Deus. Alguém me ofendeu e eu fui lá e vinguei. Às vezes eu não vinguei em ato, mas eu xinguei em pensamento, de coração, virei a cara, mudei de rua, atravessei a rua que eu não queria cruzar com ela, falei mal dela para os outros, depois eu tive consciência, nossa Senhora, Jesus morreu na cruz, diz perdoai porque eles não sabem o que fazem, como é que eu não posso perdoar essa pessoa? Aí fui lá, confessei, chorei meu pecado. Naquele momento eu reatei com Deus. A minha amizade que tinha sido rompida, essa culpa gerada pela amizade rompida, reatou com Deus. O pecado foi perdoado. Mas existe uma coisa também que precisa ser feita e que hoje está esquecida, que é a reparação do pecado. Veja, se eu vou na sua casa e quebro um objeto, pela educação que eu recebi, eu vou pedir perdão, me desculpa, me perdoa. E eu vou tentar comprar um outro para substituir, correto? Então, estou reparando. Além do perdão que eu recebi do dono da casa, eu vou tentar reparar isso. Né? Não é assim?
É quando a gente vê essa questão política, né? Aí o político pede perdão à nação, a gente fala, tá, tudo bem, tá, mas você devolve o dinheiro para os cofres públicos, né? Devolve. O que Zaqueu fez? Zaqueu, quando foi perdoado ali por Jesus, ele reatou a amizade com Deus, ele disse, eu vou devolver 4 vezes mais. Ele fez um ato de reparação. Esse ato de reparação em 2 sentidos. O primeiro sentido, porque quando eu peco, é gerado em mim uma mancha. Deus é puríssimo. Deus é santíssimo. Ninguém pode entrar na presença de Deus sem estar totalmente purificado. Veja que quando nós cometemos um determinado pecado que não tínhamos costume, porque tem pecados de estimação, não é assim? Mas de repente você se envolve com um pecado que você não tem costume. Às vezes você tinha uma vida pura, era virgem, e aí você cai no pecado lá da fornicação, um ato sexual fora do casamento, ou até no adultério. Você nunca tinha adulterado e adulterou. Daí é criado em você uma mancha, uma sujeira. Você começa a ter a inclinação para esse pecado que antes você não tinha. Você tinha uma tentação, será que é bom, será que não é bom, será que eu devo, será que eu não devo, será que vale a pena, será que não vale a pena? Mas quando você comete o pecado, você começa a ter a inclinação, a maldade, não é assim? A pessoa, enquanto ela vive uma vida de pureza, a visão dela é diferente das coisas, o relacionamento com as pessoas é diferente. A partir do momento que ela peca contra a impureza, ela já não se relaciona da mesma forma, ela foi manchada. Existe ali dentro dela agora essa maldade, essa inclinação para algo que ela não tinha antes. Quem já experimentou isso, né? Pode confirmar isso no coração. Então, quando a gente fala de perdão no confessionário, quando o padre diz lá, teus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, foi apagada ali a sua culpa. Se você morrer naquele momento, você não vai para o inferno. Você está morrendo na amizade com Deus. Ó, que bênção, né? Mas você precisa ser purificado, porque você ainda não está puro. Você está com mancha. É preciso purificar essa sujeira, essa marca, essa mancha na alma daquele que confessou o seu pecado. É por isso que a igreja oferece as indulgências. A festa do Sagrado Coração de Jesus dá indulgência plenária para quem confessa, ou antes ou depois da festa, participa da festa, da Santa Missa, reza pelo Papa. Indulgência plenária é o quê? Não é o perdão dos pecados. O perdão dos pecados a gente recebe lá no confessionário. Tem que ir lá se humilhar, baixar, falar os pecados para uma pessoa, que é o sacerdote. Ah, mas ele peca também, não tem problema nenhum. Ali ele tem a autoridade, a unção, o poder, tá bom? De perdoar o pecado. E ali eu saí perdoado da minha culpa. A partir desse momento, quando eu venho para a festa do Sagrado Coração de Jesus, rezo pelo Papa, participo da Santa Missa, Deus nos dá, olha que lindo, a graça de apagar toda a pena temporal que nós teríamos que ter de todos os pecados passados. Então a indulgência não é para perdoar pecados, mas é para pagar as penas. Pensa que você pregou um prego numa madeira e quando você arranca esse prego, você fica com a madeira marcada, correto? Você, quando confessa, você tirou o prego, mas a marca ficou, a sujeira. Então você precisa limpar, purificar. E aí você, então, com a indulgência plenária, você consegue isso. Você pode fazer isso até por uma alma do purgatório. Agora eu quero entrar nisso. Antes, para eu finalizar, essa reparação não é só pelas marcas que ficam em mim, mas é também pela reparação do meu pecado. Veja, se eu causei um mal a alguém, por exemplo, assassinei um pai de família, Deus livre e guarde, me proteja, mas se acontecer, qual é a consequência? Talvez ele tenha muitos filhos e a família vai passar necessidade, tá bom? Às vezes um acidente de carro, estava embriagado, mexendo no celular, foi imprudente, matou uma pessoa no trânsito.
Aquele homem podia ser um pai de família e por causa da morte dele, a família começou a passar necessidade. Aí a mãe começa a se prostituir, um exemplo, tá, gente? Começa a se prostituir para que o alimento venha para casa. Ela não sabe o que fazer, está desesperada e toma essa atitude. Aquele pecado é daquela mulher, mas a consequência da atitude dela é minha culpa, é ou não é? De quem matou o pai. Foi ou não foi, gente? Vamos supor que aquele filho fique revoltado com Deus, comece a blasfemar contra Deus por ter levado o papai para embora. Porque Deus é mau, Deus levou o meu pai. A culpa é dele de fazer isso, mas ele está sendo induzido por conta de um pecado meu. Então eu também devo reparar esse pecado, mas muitas vezes nós não sabemos as consequências e a gente não tem como reparar. Certa vez eu confessei a um padre, porque eu estava fazendo exame de consciência, que quando eu era pequena, numa idade de 10 anos de idade, eu entrei numa loja, roubei lá umas balinhas, uns chicletes, uns chocolate, enfiei no bolso assim e saí. E aí, fazendo um exame de consciência, eu falei assim, nossa senhora, isso é roubo, eu vou confessar. E falei ao padre, eu preciso falar isso, que eu quero apagar isso da minha cabeça. Aí o padre falou assim, tudo bem, filho, está perdoado, fez o ato de contrição, ok. Agora você vai sair daqui, você vai comprar, fazer um saquinho de bala e vai dar para uma criança pobre na rua, para você reparar o seu pecado. E quantas vezes a gente vai confessar, os padres não dão mais atos de reparação para a gente, é ou não é? A gente fala, o que eu tenho que rezar, padre? Não, nada não, vai em paz, não é assim? É uma coisa que está ficando esquecida. Você pode pedir, padre, me dá uma penitência. Eu quero uma penitência para reparar o meu pecado. Por quê? Porque se eu não reparo o meu pecado em vida, eu vou repará-lo na outra vida. Que outra vida? Existe vida após a morte? Existe. Mas não é a vida de reencarnação não, gente. Reencarnação, espiritismo, isso aí é contra a doutrina da Igreja Católica. Isso é contra o cristianismo. Eles usam o nome de Jesus, mas é contra a doutrina. Está escrito lá em Deuteronômio. Eu abomino a prática espírita. Eu abomino aqueles que buscam a prática espírita. Tá certo? Então não é disso que eu estou falando. Eu estou falando da vida eterna. Diz para quem está do seu lado, a vida não acaba aqui. Então, meus irmãos, na verdade, a nossa igreja sempre fala disso. O céu, o inferno e o purgatório. A gente reza isso no creio. Crê em Deus Pai Todo-Poderoso, né? Na comunhão dos santos, a gente vai rezando isso. Na remissão dos pecados, aí a gente vai rezando. Toda a nossa fé. Uma alma para ir ao inferno, ela tem que morrer na inimizade com Deus. Ela tem que rejeitar a Deus, rejeitar a misericórdia de Deus. Nós temos um testemunho de uma mulher, e testemunhos, como que eu vou dizer aqui, não são dogmas de fé, mas são histórias que estão completamente dentro da doutrina, e que eu sou livre para crer. A igreja me dá essa liberdade de fé, eu posso crer. Glória Apolo foi uma mulher, é colombiana. Ela teve uma experiência que ela entrou em coma. Ela, desde pequena, olha o poder das palavras, hein? Ela falava mentira para a mãe dela. E aí ela dizia assim, a mãe dela, Glória, você está falando mentira para mim. Sabe o que ela dizia para a mãe dela? Oh, mamãe, que caia um raio na minha cabeça se eu estiver dizendo mentira. E quando ela já era adulta, dentista, um dia, numa tempestade, ela com guarda-chuva, um raio caiu sobre ela. Olha o poder da palavra. Fala para quem está do seu lado, fique esperto, hein? Fica falando qualquer coisa não, que a palavra tem poder. E aí, então, ela vive uma experiência mística. E a gente sabe que muitas pessoas, quando entram em coma, contam, relatam experiências místicas. A gente não é obrigado a crer, mas a gente pode crer se estiver de acordo com a doutrina, com a fé dos apóstolos, com a fé de Jesus Cristo. Amém? Esta mulher, então, quando estava ela entrou em coma quando estava deitada no chão,
Depois ela recuperou a consciência, foi transportada para o hospital. Nós temos o livro dela na livraria, é maravilhoso, é fininho, é maravilhoso. Quando eu li o livro dela, mudou a minha vida. E aí, ela na maca do hospital, toda queimada, fedia a carne queimada, ela conta isso. Jesus misericordioso aparece para ela e ele diz assim: Glória, você quer a minha misericórdia? Aí ela diz assim: por que eu vou morrer? Aí ele diz assim: vai. Ela fala assim: as minhas joias! E começa a arrancar as joias do dedo, que ela tinha joias de verdade, né? Não era de mentirinha, essas folheadinhas, não. Era joias de verdade. As minhas joias, cadê meu marido? Enfermeira, chama o meu marido. E aí ela entra em coma e começa a viver o processo de correr. E ela fala assim: de repente eu percebo que eu estou atravessando parede. Já não era mais o meu corpo, era eu, né? Já estava num estado de espiritual. Ela vê os demônios correndo atrás dela e ela começa a ficar apavorada. E aí ela veio em Juiz de Fora, eu estive com ela, e eu disse assim: Glória Apolo, como que Jesus aparece para você? Pergunta se você precisa da misericórdia. Você não percebeu que era Jesus? Ela falou assim: percebi. A alma, quando vê o Criador, quando vê Deus, a alma sabe quem é. Existe uma reverência natural. Por que você não disse que precisava, Glória Apolo? Eu não entendi isso, me explica isso. Ela falou assim: na minha presunção, na minha soberba, eu achava que eu já era salva. Eu não me preocupava com isso. E ali, na verdade, ela começa a cair para o inferno. E aí tem toda a história maravilhosa, que ela começa a gritar: eu sou católica, me tira daqui, eu sou católica. Antes dela entrar no inferno, ela vê que ela está descendo, ela começa a gritar: eu sou católica. E aí Deus fala: ah, você é católica, então me diga os 10 mandamentos. E ela não lembra dos 10 mandamentos. Então é belíssimo, belíssima história. Depois vocês vão ler isso aí no livro. Então, meus irmãos, a nossa igreja nos ensina isso. Existe o céu, o inferno, o purgatório. O que é o inferno? É aquele que rejeita a misericórdia, que rejeita a graça, ou por soberba, ou por não querer. Eu não quero. Eu quero viver do meu jeito, não quero ter amizade com Deus. Tá certo? Quero ter a minha ideia, o meu jeito de entender o mundo, a vaidade. Satanás, é só ver como Satanás caiu e você estuda lá e você fala: opa, se eu não quiser cair, eu não posso parecer com ele. Então, rapa fora desses pensamentos. Ah, eu quero ter uma ideia inovadora, né? E aí, assim por diante. Quem vai para o céu? Quem morre puro, purificado. Meus irmãos, até as pessoas mais santas, alguns vão para o céu direto. Dizem que os mártires vão para o céu direto, porque naquele ato, mártir é aquele que dá a vida por Deus. Renuncia a Deus, renuncia e diante dele ele passa toda a vida e ele fala: não, eu rejeito tudo por amor a Deus. Então ele morre ali, o mártir é assassinado por causa do nome de Deus. Rejeitando tudo, ele vai direto para o céu. Mas até os santos, um dia estavam discutindo lá no convento de Padre Pio, quem ia para o céu primeiro, quem era mais santo. Aí Padre Pio aparece para os irmãos e diz: vocês estão discutindo quem vai para o céu primeiro? Eu passei 8 minutos no purgatório. E Padre Pio teve uma vida de penitência, ele teve as chagas de Cristo, sofreu as dores de Cristo durante 50 anos. Então, a gente precisa conhecer. Por isso, a questão do protestantismo é muito grave. Nós estamos contaminados com isso. Nós precisamos conhecer a nossa Igreja Católica Apostólica Romana, que foi dada toda uma doutrina através dos apóstolos a nós, por meio da autoridade que Jesus Cristo entregou na mão de Pedro. Quando nós ignoramos estas coisas, nós começamos a achar que é muito fácil entrar no céu, e não é. Nós tivemos aqui na vida dos santos, e muitos santos, que tiveram experiências com o purgatório. Por exemplo, Dom Bosco, ele sonhou ele dormiu pensando: poxa, uma alma para entrar no céu, ela vai encontrar com Deus que é puríssimo, ela tem que estar totalmente pura. Como se purificar totalmente? Ele dormiu pensando estas coisas.
E ali então ele sonha, um anjo leva até o purgatório. Ali ele encontra com um bispo, olha, um bispo que era conhecido dele, que já tinha sido falecido, já tinha falecido. E aí ele pede ao bispo: me diga algumas coisas para que eu fale aos meus rapazes. Dom Bosco cuidava de jovens. E para que eles salvem as suas almas. E aí o bispo disse: diga a seus rapazes que salvem as suas almas, porque o resto de nada serve. As coisas mundanas são uma neblina que impedem de ver as coisas divinas como elas são. Quanto mais, atenção aqui agora, palavras minhas, quanto mais nos distraímos com coisas mundanas e pagãs, mais nos distanciamos das coisas divinas. Daí perdemos a percepção das coisas sagradas. É por isso que os santos tinham experiências místicas grandiosíssimas, certezas da verdade de fé que inabaláveis, porque eles tinham uma vida estreita com Deus. Então, ele dizia ao bispo: manda que devem dissipar esta neblina. A neblina e a obscuridade são produzidas principalmente pela impureza e pela imodéstia, pela falta de modéstia, que está ligada à impureza, que são os pecados contra a castidade. São as roupas indecentes que marcam o corpo, produzindo sedução. Ora, se eu sou casada e visto roupas sedutoras, eu vou levar as pessoas a pecarem não só contra a castidade comumente, mas contraindo um adultério. Jesus disse isso. Aquele que por pensamento desejar uma mulher casada já pecou por adultério. Veja, Deus é bom, mas Deus é justo. E Deus vê o menor dos nossos pensamentos. Diz para quem está do seu lado: Deus vê o menor dos nossos pensamentos. Deus sonda os nossos corações. Fala para quem está do seu lado: Deus sonda os corações. Não sou eu que estou dizendo isso, é a palavra de Deus. Para de ficar gastando tempo com bobagem de filmes, videozinho de internet. Vai ler a Bíblia, meu querido. Sabia que ler a Bíblia com piedade nos dá indulgência, não total, mas parcial? Sabia que rezar o rosário nos dá indulgência, perdão das nossas penas temporais? Sabia que fazer meia hora de adoração por dia ao Santíssimo Sacramento nos dá indulgência? Sabia que ter atos de misericórdia para com os outros nos dá indulgência? Deus nos oferece muitas indulgências para nos dar condições de ir ao céu direto, mas nós comemos mosca. A gente fala de fazer adoração: ah, não, hoje não dá, tem muito serviço. Ah, vamos rezar um texto, vamos rezar um rosário. Ah, não, estou cansado, vou ver um filme para relaxar minha mente está cansada. Vamos ler a Bíblia. Ah, amanhã eu leio, mais tarde eu leio. E a gente não busca as devoções, a gente não busca meios de entrar no céu. Deus sonda os corações, Deus vê o menor dos nossos pensamentos, e não sou eu que falo isso, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus é viva e verdadeira, e é por isso que esse encontro não está cheio, porque o diabo engana as almas para que não cheguem ao céu. É por isso que o diabo fica incentivando uma doutrina protestante, dizendo que purgatório não existe, dizendo que basta você crer, você já é salvo. É importante crer, é importante desejar o céu, mas não basta isso, porque se você não reparar os teus pecados aqui nessa terra, você vai reparar no purgatório. Eu vou dizer para você, meu irmão, reparar no purgatório é uma coisa muito pior, porque lá nós estamos frente à grande verdade. Foi o próprio Jesus que disse: felizes daquele que creem sem ter visto. Disse a Tomé, não foi? Nós lemos isso essa semana. Quem comunga, quem vai à missa, vai ganhando indulgências. Quem reza o anjo da guarda, quem reza o creio, quem reza o ofício do Imaculado Coração, Imaculada Conceição de Maria. São muitas devoções que a igreja nos propõe para reparar essas penas temporais, para que possamos ficar menos tempo aqui sofrendo ou
no purgatório. Veja, se eu estou aqui nesta terra e coloco-me a reparar os meus pecados, mesmo sem ver a Deus face a face, esse ato de fé, ele tem grande peso diante de Deus, do que a alma que já encontrou com Deus. A alma que está lá no purgatório, ela tem a visão total de toda a realidade espiritual. Nós não temos. Temos? Não. Às vezes a gente acha que, ai, nossa, eu estou sentindo uma dor no corpo hoje. Você programou para vir no Sagrado Coração de Jesus. Eu quero ir, eu amo a Deus, eu vou. Aí vai chegando perto do dia, na véspera, uma dor no corpo, uma dor de cabeça. Ah, acho que eu não vou, não. O que você acha que está acontecendo com você? Diz para quem está do seu lado, fique esperto, meu irmão. É combate espiritual, meu irmão. Para que você não ganhe as graças necessárias. Mas Deus permite, não há maior poder do que o poder de Deus. Deus, sabendo de tudo e sabendo que você, vencendo o combate espiritual, vai ganhar mais graças, porque quanto maior o esforço, maior é a graça, Deus permite por causa disso. Diz para quem está do seu lado, quanto maior o esforço, maior é a graça. Não tenha medo de lutar. Fala para quem está do seu lado, pega no ombro dele, aperta, sacode, fala, deixa de ser frouxo. Deixa de ser mole. Pagar, reparar as nossas penas temporais no purgatório é muito pior. Sabe? Aí eu vou terminar só falando aqui que Dom Bosco trouxe para os seus filhos espirituais esse direcionamento da busca do recolhimento, da fuga do ócio. Não fica à toa, cabeça à toa é o quê? Oficina do diabo, larga a mão de ficar à toa, pega no rosário, vai estudar a palavra de Deus. Na internet, para de ficar vendo coisa de prostituição, de dancinha indecente. Você está gostando, meu filho? Está assim de capeta, tudo feliz, que vai, ó, com os garfinhos tudo levantado, para te atentar o resto da eternidade. E o pior do inferno não é o garfinho do capeta, não é o cheiro de enxofre, não é o fogo que queima sem se consumir. O pior do inferno é não estar na amizade de Deus. É a pior coisa do mundo. Tem gente que diz por aí que pecado é gostoso. E eu vou dizer uma coisa para você. Gostoso é estar na presença de Deus. Porque vem o que vier, dou o que doer. Dentro da gente tem uma coisa extraordinária. Um fogo ardente de amor. Uma paz que falta levantar a gente do chão, gente. Diz para quem está do lado, abre teu olho, hein? Enquanto é tempo. E aí, meus irmãos, Santa Catarina de Gênova, ela era uma mulher casada, e o seu esposo e ela viviam muitas coisas, jogos, encontros de amigos, coisas assim, que dão prazeres, muitos prazeres, né? Jogos, bebidas, conversas, vãs conversas. E ela era católica, e um dia ela buscando a confissão, naquele momento ela teve uma experiência profunda de Deus, um conhecimento profundo de Deus. Deus tocou o coração dessa mulher. E aí ela sente de repente a bondade de Deus e a distância infinita da sua própria vida dessa bondade. E um fogo abrasador dentro dela. Antes de eu continuar, eu quero dizer para você uma coisa. Tem gente pensando aí, tem diabo soprando no ouvido aí assim. Então quer dizer que ser de Deus não pode ter prazer, que ser de Deus tem que renunciar a tudo que é bom? Que é isso, gente? Vai estudar a doutrina. Vai conhecer a tua igreja, católico. Deus é bom e tudo que Deus fez é bom. Tudo que é belo foi de Deus. Tudo que está estragado e manchado. Olha as pessoas que não creem em Deus. Começa a enfiar piercing, tatuagem, começa e pinta cabelo de coisa colorida, esquisita, e começa a ficar deformado, e começa a pichar muro, começa a enfeiar as coisas. Já parou para pensar nisso? As coisas de Deus levam para a beleza. Tudo que é de Deus é belo, é prazeroso, porque Deus é prazer, Deus é bondade, Deus é beleza, é toda beleza. Olha a natureza, olha a criação. Não é a criação manchada pelo pecado do homem, não.
Olha a criação de Deus, olha aqueles lugares maravilhosos onde o homem ainda não tocou, aquelas cachoeiras, aquelas matas, aquelas plantas, aqueles animais maravilhosos. E à medida que o homem no pecado da ganância vai tocando, vai enfeiando. Ô, gente, eu estou exagerando? É porque a gente não reflete. O que Catarina de Gênova sentiu é que ela estava perdendo tempo. Não é que Deus queria tirar o prazer dela, a alegria dela. Não, Deus queria que ela tivesse prazer e alegria verdadeira, essa futilidade que não vai levar a lugar nenhum. E que no fim da vida ainda vai perder a salvação porque esqueceu de buscar a Deus de todo o coração, acima de todas as coisas. É disso que se trata. E ela caiu em si, e ela percebeu a grande bondade de Deus e como a sua vida estava distante. Ela sentiu um fogo abrasador dentro dela, um fogo purificador. E ela entendeu, é o fogo do purgatório. Depois, ela escreve sobre o purgatório. Você pode ter acesso. Vai na internet, usa a internet para o que presta, gente. Procura lá teólogos, bons livros espirituais da Igreja Católica, tem coisas maravilhosas. Diz Santa Catarina, a alma, olha a experiência mística que ela teve. É apresentada diante de Deus ainda vinculada aos desejos e dores decorrentes do pecado. E isso lhe torna impossível gozar da visão beatífica de Deus. Ou seja, não pode entrar no paraíso. Ela está na amizade com Deus, mas ela está manchada. Ela está suja ainda. Catarina afirma que Deus é tão puro e santo que a alma com as manchas do pecado não pode se encontrar na presença da divina majestade. Frei Daniele Natali, esse testemunho aqui é maravilhoso. Frei Daniele Natali, ele é um frei caputino, sacerdote. Ele é contemporâneo de Padre Pio. Padre Pio era diretor espiritual de Frei Daniele. E achei bonito porque ele morreu 6 de julho, que foi sexta-feira, né? Primeira sexta-feira do mês. E a devoção do Sagrado Coração de Jesus tem a ver com a primeira sexta-feira do mês. E quando eu li, eu abri a boca a chorar. Eu falei, nossa, eu tenho que ler isso lá para todo mundo ver, que coisa linda. Frei Daniele, italiano, ele na época da Segunda Guerra Mundial, ele era um homem piedoso, gente, um sacerdote. Ele enterrava os mortos, ele cuidava dos feridos e ele recuperava os objetos sagrados. Olha a piedade do coração dele. Ele não estava preocupado consigo mesmo, ele estava preocupado com os corpos dos cristãos, ele estava preocupado em ajudar os que estão doentes, que estavam feridos, e com as coisas sagradas. Aí você pensa assim, nossa senhora, ele já é padre de um convento e vive uma vida assim, vai para o céu ou não vai, gente? Depende, né? De repente, ele foi acometido por um câncer, foi diagnosticado. Padre Pio disse para ele assim, você precisa tratar esta doença. O médico disse para ele, se nós operarmos, provavelmente você morre. E ele disse, eu preciso fazer essa cirurgia, eu não posso esperar, eu preciso tratar. Então ele vai para a cirurgia. Na cirurgia, ele recebe anestesia, mas a anestesia não pega, ele sente todas as dores dos cortes, só que ele não fala nada, ele fica quieto e em pensamento ele pensa assim, obrigada a Deus, olha a santidade desse homem, obrigada a Deus pela oportunidade de purificar os meus pecados e de me juntar às tuas dores pela salvação da humanidade. Ele entra em coma e morre. Depois de 3 horas de morto, ele fica 3 dias em coma, morre. Depois de 3 horas de morto, o médico dá o atestado de óbito para ele. E ele vive uma experiência mística. Ele se encontra com Deus e diante de Deus. E a própria igreja diz isso no catecismo. Eu trouxe o catecismo aqui, é um livrinho amarelinho. Hoje tem até um livrão amarelão, né? Mas esse aqui já está velhinho. Toda a nossa doutrina, católico tem que ter catecismo, católico tem que ler, tem que aprender. E aí,
A igreja nos diz que quem morre na amizade com Deus vai para o céu direto, quem morre na inimizade com Deus vai para o inferno direto, e quem morre na amizade com Deus, mas não está purificado, vai purificar no purgatório. É um dogma de fé. Existem várias passagens bíblicas que dizem isso. Por exemplo, quando em Mateus 12, 31, 32, Jesus fala assim: por isso eu vos digo, todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não lhe será perdoada. Vocês já leram essa palavra alguma vez? Já ouviram? Sim ou não? A gente fica até encafifado. Que pecado é esse do Espírito Santo? Mas não vou falar não dá tempo. Todo o que estiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Olha o que Jesus diz. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão, nem neste mundo, nem no mundo que há de vir. Que mundo é esse que há de vir? É este momento do encontro com Deus, é a eternidade. Mateus 18, 21, 35, parábola do servo cruel. Jesus conta essa parábola e diz que um servo devia muito, e ele chega diante do seu senhor e diz: eu não tenho como te pagar. A dívida é tão grande que deveria ser vendido ele e toda a sua família como escravos, e tudo que pertencia para pagar a dívida dele ainda não conseguiria, diz a parábola. O Senhor então perdoa a dívida dele. Veja, o Senhor não disse: vou dividir o seu pagamento em tantos anos de trabalho, seus filhos. Não, o Senhor diz assim: então está perdoado, você não me deve nada, vai embora. Daí ele encontra um colega de trabalho que devia a ele. E aí então ele pega e sacode: você me paga, eu não estou sem dinheiro, eu preciso do dinheiro, você me paga. Os outros viram e falaram assim: nossa, que ingratidão, hein? Vamos lá contar para o Senhor o que esse homem fez. E aí eles contam, então o Senhor chama de volta esse primeiro servo, diz assim: então é assim, eu te perdoo a sua dívida, mas você não perdoa o seu colega? Olha o que Jesus diz no final. E o Senhor, encolerizado, entregou aos algozes até que pagasse toda a sua dívida. Ele não disse: então ele foi entregue ao fogo, onde vai ter choro e ranger de dentes. Disse isso? Não, ele disse: onde vai ser pago toda a sua dívida. Então quer dizer que tem como pagar a dívida mesmo depois que eu neguei alguma coisa para o Senhor. Entendi. Mesmo que ele me perdoou o pecado, entendi. Segundo Macabeus 12, 46, diz que Judas Macabeu, ele era um homem muito justo, e diz assim, versículo 46, era um homem bom religioso. Eis porque ele pediu um sacrifício expiatório para que os mortos fossem livres de suas faltas. Está vendo? É doutrina antiga. Isso aqui é tradição, gente. Rezar pelas almas. Por isso a praga deste protestantismo. Olha quantas pessoas da tua família que estão lá há tanto tempo, você pode oferecer missa para ele, uma Ave Maria, um rosário, e aliviar a pena dele, o sofrimento dele. Mas a gente não faz porque a gente esquece que existe purgatório. Aqui, ó, Mateus 5, 22, 26. Mas eu vos digo: todo aquele que se irar contra o seu irmão será castigado pelos juízes. É o próprio Jesus dizendo. Aquele que disser a seu irmão imbecil será castigado pelo grande conselho. Aquele que disser louco será condenado ao fogo do inferno. Se estás, portanto, para fazer a tua oferta diante do altar e te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa lá a tua oferta diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, só então vem fazer tua oferta. Presta atenção, quem ouviu o que eu li, percebeu que existe penas diferentes para pecados diferentes, tá? Agora escuta aqui, 25. Entre em acordo sem demora com teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que te entregue ao juiz e o juiz te entregue aos seus ministros e seja posto em prisão. Em verdade te digo, dali não sairás, antes que te teres pago o último
centavo. Então quer dizer que tem como pagar o último centavo depois que eu estiver diante do juiz. Está vendo aqui, gente? Está vendo? Tem que estudar a palavra, tem que estudar a doutrina. Então, se Deus é puríssimo, eu só posso entrar nele todo purificado. E aí, então, Frei Daniele faleceu. E ele estava diante de Deus. E ali diante de Deus, Frei Daniele tem o seu julgamento e ele recebe a pena de ficar de 2 a 3 horas no purgatório, porque ele não amou a Deus da forma com que Deus merece ser amado. Deus é puro amor. Ele deu pulo de alegria. Nossa, só 2 horas, 3 horas no purgatório. Depois eu vou estar no paraíso para sempre. Uau! Sou filho predileto. Glória a Deus, obrigada a Deus. Mas conta o testemunho dele, que tinha passado alguns minutos, ele já não estava suportando mais. Ele relata, parecia que tinha 300 anos que ele estava lá, com alguns minutos, de tão difícil que é o purgatório. E eu estou dizendo isso para você, meu irmão, não é para você rejeitar o purgatório, porque se você chegar no purgatório, glória a Deus, você já está salvo. Dali não tem outra porta, só para o céu. Você vai purificar e vai para o céu, glória a Deus. Só que é o seguinte, purificar a nossa falta em vida é muito mais fácil. Porque aqui nós contamos com essa grandeza de Deus, o amor de Deus. Lá não. No purgatório, nós somos entregues aos algozes para pagarmos até o último centavo. Nós já temos conhecimento de toda a vida espiritual. Então, aquele arrependimento que eu tive já não valeu mais. O arrependimento que eu tenho em vida, ele é um arrependimento que tem muito mais valor, porque eu não tenho a vida espiritual diante dos meus olhos ainda. Entendeu a diferença? Lá eu já tenho toda a visão espiritual, então o arrependimento é óbvio. Nossa, eu não acredito que eu estou no purgatório porque eu fui com aquela camisetinha para a missa e o meu sutiã apareceu e o moço que estava sentado atrás de mim começou a me desejar durante a missa e ele começou a pensar impureza, coisa errada, blasfemando a presença de Deus no Santíssimo Sacramento por causa da minha alça de sutiã. Eu estou aqui no purgatório. Ali você já tem todo conhecimento, então não vale o seu arrependimento. Você está entendendo a diferença? O arrependimento em vida vale muito mais. Aí, meus queridos, então Frei Daniele chama a Virgem Maria. Virgem Maria, me ajuda. Pede a nosso Senhor para me dar a graça de purgar as minhas penas temporais em vida, por favor. É insuportável o purgatório. Por favor, Virgem Santíssima, dá-me a graça. Gente, um homem que foi capaz de enfrentar uma cirurgia sem anestesia, não estava suportando o purgatório. Dá-me a graça, Santíssima Virgem. Naquele momento ele sente a presença de Padre Pio, isso é um relato dele. E aí ele diz, Padre Pio, por favor, peça a Virgem Maria por mim. E ele vê a Virgem Maria conversando com o Padre Pio, olha que coisa bonita, né? E ali então a Virgem Maria dá um sorriso para Frei Daniele, e ali, em alguns instantes, ele se vê no próprio corpo, naquele hospital, e ele levanta o lençol, ele fala assim, levantei aquele lençol de repente, foi um alvoroço no hospital, uma confusão, todo mundo tomou um susto, porque já estava morto, já tinha dado óbito, né? Foi uma confusão, o médico veio correndo para me ver, né? E aí o médico, que era ateu, disse, agora creio na Igreja Católica. Agora creio no Padre Pio. Então foi um motivo de conversão para o médico, mas para nós também, sabe por quê? Quanto tempo Frei Daniele iria ficar no purgatório? 2 horas. Sabe quantos anos ele teve em vida depois desse acontecido? Mais de 40 anos. Mais de 40 anos de vida penitente para não viver as 2 horas do purgatório. Toca para mim te amar por quem não te ama, por favor. Meus irmãos, Deus é justo.
Aquela parábola em que vamos nos apresentar diante de Deus com os talentos. E Deus perguntará o que fizemos com os nossos talentos. E essa pregação não é para pôr medo em ninguém. De forma alguma. Se você está sentindo medo, manda embora esse capeta, em nome de Jesus, que quer te atormentar, que quer fazer você perder o rumo. Deus quer abrir os seus olhos. Porque Deus é amor. E aí, me perdoa, mas eu tenho que falar isso de novo. É que vem a praga do protestantismo falando contra os santos. Porque quando você começa a ler a vida dos santos, você fica impressionado com as experiências místicas, com os relatos de experiências de Deus, de céu, de inferno. Veja, Nossa Senhora de Fátima apareceu aos pastorinhos e mostrou para eles o sofrimento do inferno. Aquelas criancinhas de 9, 10 anos começaram a fazer penitência e orações por medo de ir para o inferno. E ela disse: rezem pelas almas, porque muitos vão para o inferno, porque não tem quem reze por eles. E nós estamos vivendo um tempo que eu poderia dizer, não posso afirmar, não sou teóloga, mas poderia dizer um tempo de heresia, onde se diz que a misericórdia de Deus é tão grande, que está tudo certo, não precisa confessar não precisa largar o adultério não, comunga, Deus é misericórdia. Não é assim não, irmão. Deus é misericórdia sim, Deus é amor sim, mas o que é certo, o que é errado é errado. O que fere a bondade, o que fere a pureza, nós prestaremos conta. Deus quer que eu comungue na Santa Missa, mas Ele não quer que eu comungue a minha própria condenação. Deus é santo. Olha, Santa Brígida, outra mulher, que teve a experiência mística de estar diante de um julgamento. E ali, ela teve o conhecimento que quando a alma se apresenta diante de Deus, se apresentam também dois espíritos: o anjo da guarda e um demônio. Um demônio que acusa a alma. É o demônio que acompanha a alma para tentá-la. Já sabe as fraquezas, ele fica ali sondando, porque o demônio ele não conhece os nossos pensamentos. Mas ele vai nos observando e vai jogando as tentações. À medida que a gente come isca podre, ele, já entendi como perder essa alma. Ele vai se especializando em mim, em você. E ele então se apresenta diante de Deus e começa a acusar tudo que você fez de errado. O anjo da guarda apresenta diante de Deus todas as boas obras, tudo que você fez em vida. E Santa Brígida está diante de uma alma que em vida não amou a Deus. Preocupou com outras coisas, até tinha lá, olhava para Deus de vez em quando, mas a preocupação dela era com as coisas mundanas. Ela queria tantos prazeres que o desejo dela era que ela vivesse. Nossa, eu quero viver. Mas eu quero que o mundo não se acabe, porque eu quero ter todos os prazeres desse mundo. Essa alma estava diante de Santa Brígida no julgamento. Só que no ato de morte, essa alma conhecia a Virgem Maria e ela clamou pela Mãe da Misericórdia. De coração, ela clamou de coração, ela sentiu o desespero da morte e de coração clamou a Virgem Maria. Então no julgamento apresentou-se a Virgem Maria e disse: eu preciso defender esta alma porque sinceramente ela pediu a minha ajuda e eu vim para ajudá-la. Então a Virgem Maria começou a apontar algumas coisas que apagariam ali algumas culpas, alguns pecados daquela alma. E aí o julgamento acontece e no fim das contas, Deus salva aquela alma por intercessão da Santíssima Virgem Maria, mas há uma pena a ser cumprida, porque aquela alma não estava purificada. E ali Santa Brígida começa a relatar todas as penas e todos os pecados. Por causa desse pecado, essa é a pena. Por causa daquele pecado, essa é a pena. De acordo. Se você falar muito mal dos outros, a língua no purgatório vai queimar, mas vai queimar. Um fogo
Gente, eu não estou brincando, não. São as experiências místicas, tá certo? Tem até uma atriz, que eu esqueci o nome dela aqui agora, ela é internacional, que ela teve uma experiência tão forte do purgatório que ela largou tudo e entrou para um convento, para purificar todos os pecados. Nós é porque nós não conhecemos. E ali, então, diante de todas as penas, o diabo pergunta: até quando então eu poderei purificar? Porque Deus diz: então você vai purificar esta alma, entregue aos algozes, e os algozes são os demônios. Você vai purificar esta alma. Por quanto tempo então eu devo purificar essa alma? E Deus diz assim: como o desejo dela era ter prazeres até o fim do mundo, ela vai ser purificada até o fim dos tempos. Então, meu irmão, Frei Daniele não suportou 2 horas, alguns minutos das 2 horas de purgatório. Nós precisamos entender que Deus é santo e que Deus, quando nos pede para reparar os pecados, e esta é uma devoção que temos do Sagrado Coração de Jesus, Ele pede a reparação, a hora santa, por causa da frieza, por causa dos desprezos que as almas têm para com Ele, da falta de amor, da falta de zelo. As pessoas passam diante dos objetos sagrados e as pessoas são capazes de botar a Bíblia no chão, de colocar coisas em cima da Bíblia, e escreve em cima da Bíblia como se a Bíblia fosse uma mesa. Nós somos capazes, porque já fiz isso até o dia que eu compreendi, pedi perdão a Deus, e hoje eu procuro ter zelo. As pessoas são capazes de fazer do altar um apoio. O altar é o lugar do sacrifício. Eu, diante do altar, eu devo fazer reverência, porque aqui é feito o sacrifício na Santa Missa. O corpo de Jesus aqui, ele é transubstanciado a partir do momento que o padre diz: vem Espírito Santo, eis o meu corpo. Esse altar aqui, a gente não pode colocar objetos aqui em cima. E tem gente que vai colocando coisas em cima, põe no canto, põe para lá. E Deus pede então, nessa devoção do Sagrado Coração de Jesus, a reparação de todos os desprezos, da frieza. Mas estudando tudo isso, eu compreendi que mais do que querer ser reparado, é claro que o amor quer ser amado, e se ele é puro amor, quem ama sente o desprezo, uma grande dor, o desprezo do outro, não é assim, gente? Quem já amou e foi desprezado? Não dói? Dói pra caramba. Imagina Deus que ama plenamente, sem interesses nenhum, só puro amor. Ele sente a dor. Mas mais do que isso, Ele sabe que quando eu busco reparar o meu pecado, eu começo a entender a gravidade do meu pecado, e eu começo a endireitar a minha vida, e eu começo a viver uma vida mais santa, e a minha chance de ir para o paraíso é muito maior. No fim das contas, Deus pede a reparação para que possamos estar perto dEle mais rápido, porque o amor quer estar com o seu amado. Diz para quem está do seu lado: Deus é apaixonado por você. Deus é apaixonado por você. Diz para quem está do outro lado: Deus é apaixonado por você. Deus sente a sua falta. Deus sente falta de você. Quem ama sente falta do amado. Deus sente a sua falta. E Ele nos propõe esse dia de reparação, para que possamos cair em nós mesmos, assim como o filho pródigo caiu em si. Eu peço essa graça nesta festa, para nós que aqui estamos, a graça de cair em nós mesmos e descobrir que Pai bondoso eu tenho, como eu tive condições de ir embora, como não me preocupei com os pecados veniais. Às vezes a gente fica preocupado com os pecados mortais. Não, eu não vou cometer adultério, eu não vou matar, eu não vou roubar, mas eu não me preocupo com as penas
leves com as coisas pequenas, um olhar malicioso, um pensamento, um sentimento de inveja. Eu preciso correr e confessar. Eu quero me purificar disso, Senhor. E não por inveja começar a falar mal e a criar situações difíceis e clima de briga na família. Olha, os santos falam do perigo do pecado venial. O pecado venial, ele mancha a alma. Pensa numa rainha muito linda, com uma coroa maravilhosa, com um vestido maravilhoso, mas com um rosto deformado. Pensa, ela perde a beleza. Pensa num vestido muito bonito, mas manchado de água sanitária. Você não está com o vestido rasgado, sem as vestes nupcial, mas você está com o vestido manchado. É assim o pecado venial. O pecado venial também, as culpas leves, o falar do outro, o desejar mal o outro, o não pedir desculpas, e assim por diante, também nos priva das graças atuais. E essas graças atuais são dadas por Deus para iluminar a nossa alma, para ajudar com que o Espírito Santo haja em nós e nós cheguemos ao conhecimento de Deus. É por isso que muitas pessoas que comungam 40 anos, comunhão diária, reza o Santo Terço, é capaz de falar mal do outro, é capaz de prejudicar o outro, é capaz de não ter atitudes que atraem os pagãos para dentro da igreja. E vou dizer, tem muito evangélico que sai da igreja católica, não é porque não acredita na doutrina, não, é por conta de maus católicos, é ou não é, gente? E às vezes pessoas que rezam o terço e vão à missa todos os dias, e por que essas pessoas não conseguem alcançar uma graça de virtudes? Porque não vigiam nos pecados veniais. O pecado venial, os pecados leves, de maltratar, de gritar, de prejudicar, de passar a perna nas pequenas coisas. Esses pecados me impedem de receber. É como essa graça de Deus, essa graça atual, é como um pássaro que está com as asas amarradas. O Espírito Santo está em mim, mas não consegue voar, entende? Não consegue gerar frutos. E por fim, o pecado venial dispõe a alma para o pecado mortal. São Tomás de Aquino diz que direta e indiretamente, a alma pode cair num pecado mortal porque ela se acostuma a não ser fiel a Deus. Ela se acostuma a não amar a Deus. É como alguém que dissesse assim: ó, meu pai, eu não quero te matar, eu não quero sair da tua casa, eu não quero te trair, mas eu vou te ofender. O dia inteiro eu vou te ofender. Quem ama não procura simplesmente fazer um checklist. O marido que pensa assim: hoje eu já dei um beijo na minha esposa, ok. Hoje eu já disse para ela que eu amo, ok. Hoje eu já levei uma flor, ok. E eu vou dizer que tem muita gente que está até longe disso, né? Que já levanta mandando ir para aquele lugar, e já começa gritando, e já começa ofendendo, e não faz um carinho, só critica. E aí, meu querido, a situação está feia para o seu lado. E eu temo pela sua morte. Porque Deus nos dá graça de reparar em vida, e nós estamos perdendo a chance. Quem ama não faz checklist para cumprir o amor. E assim é com Deus. Já fui à missa hoje, já rezei o terço hoje, já confessei esse mês. Não! Se eu estou procurando amar a Deus, eu preciso nas pequenas coisas. E é por isso que Deus pede a reparação. Nós vamos ter um momento agora com o Santíssimo Sacramento. Peço a você que fique em pé agora.